Olá, boa noite para você ligado com a gente. A partir de agora no Portal de Notícias Alexandre José. Estamos chegando com informações, como sempre, da nossa gente, da nossa comunidade. E a nossa missão é deixar você sempre bem informado. A nossa missão é deixar você sempre atualizado. E é isso que vamos fazer a partir de agora. Porque a partir desse dia 12 de outubro, ano 2020, na nossa informação para você, Primavera Brasileira, nós vamos colocar no ar entrevistas com os candidatos a prefeito de Blumenau. Então são 12 no total. Isso começa hoje, dia 12 de outubro, e irá até o dia 27, sempre de segunda a sexta-feira. Por isso, sábado e domingo, não teremos entrevistas com os candidatos. É bom e importante também salientar que essa é a nossa contribuição para você. Se você pensa que a entrevista no nosso portal de notícias vai ser uma entrevista que vai falar apenas com o candidato ou com os candidatos a respeito das suas propostas à frente da Prefeitura de Blumenau, não é? Dessa intenção de conquistar a Prefeitura de Blumenau, ganhar a eleição e, por consequente, ser o prefeito da cidade por 4 anos, você está redondamente enganado. Porque aqui a gente vai falar de tudo um pouco. Você me conhece, sabe que eu sou polêmico e dentro do campo da respeitabilidade, dentro do campo do respeito, a gente vai trabalhar aqui nessa entrevista com os candidatos a prefeito. E o primeiro candidato a prefeito a se manifestar, a ter 30 minutos, ainda não está contando esse tempo, é o candidato do PRTB, que é Jairo Santos, Jairo Vieira dos Santos, brasileiro, casado, 45 anos de idade, 2 filhos, natural de Curitibanos, e como bem disse o candidato, inclusive, em off, Alexandre apenas nasceu em Curitibanos, a família veio toda para Blumenau desde pequena. Graduação, ele tem Ciência Política e Direito, advogado pela OAB, subseção Blumenau, especialização em Direito Tributário, pós-graduação em Processo Penal e Direito Penal pela Damásio de Jesus. Profissionalmente falando, as experiências do candidato do PRTB a prefeito de Blumenau é advogado, 2017 até o presente momento, executando essa função também, exclusivamente como advogado ou assistente de acusação, é a atuação dele. Na Prefeitura de Blumenau, de 2013 a 2017, trabalhou como diretor da Ouvidoria, Atendimento ao Público e Arquivo Municipal. De 2009 a 2012, Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina. Inicialmente, agente prisional, agente penitenciário. Ficou 10 meses nessa função e, posteriormente, diretor por 2 anos daquela bomba relógio que é o Presídio Regional de Blumenau, que foi, claro, antes do sistema prisional ser ampliado aqui para a nossa região, né? Inclusive chamava de Hotel da General Osório, por diversas situações à época. Quem chamava era esse apresentador. 2005 a 2008, Prefeitura de Blumenau ocupou o cargo de coordenador de assistência social. É a população de rua dando esse atendimento aqui em Blumenau. E também sargento da reserva do Exército. Nessa época, inclusive, o general era o capitão, o Mourão era capitão. O general era capitão, então ele se cola muito a imagem com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Esse é o candidato do partido do vice-presidente da República. Muito bem, agora são 7 horas, com mais 47 minutos, faltam 13 minutos para as 8 da noite. Vem com a gente, compartilhe essa live, vamos conhecer cada candidato a partir de hoje a prefeito de Blumenau. Tempo valendo. Jairo Santos, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite aos senhores internautas que nos acompanham. Quero começar te agradecendo pela oportunidade e eu acho que eu tenho que ser muito grato a Deus, primeiramente, por ter me colocado aqui na abertura dessa rodada. Eu costumo dizer que o jogador que está pronto, ele é o primeiro a bater o pênalti, né, nas competições. E hoje também, no Dia das Crianças, eu que venho do Lar Betânia, que sou criança lá do Lar Betânia, do projeto social, sou fruto de projeto social, então nada melhor do que num dia desse eu poder começar aqui a nossa rodada de entrevistas, Alexandre. Muito obrigado. Bom, candidato, a pergunta inicial. O último que colou no Bolsonaro, que é o seu caso, é do vice do Mourão, foi uma decepção para Santa Catarina, que é o governador do estado. E o senhor cola a sua imagem no Mourão e não tem medo nesse sentido, não? Não, porque entre eu e o governador Moisés há um abismo de experiência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele foi apenas o comandante do Corpo de Bombeiros durante a carreira toda. Você pode ver o meu currículo. Eu fui, por várias vezes, diretor, coordenador, gerente de vários setores públicos, onde em todos eles eu fui
condecorado. Eu sou o único gestor público em Blumenau, na história de Blumenau, que tenho a comenda do Legislativo catarinense, que é aquela que reconhece os relevantes serviços prestados por pessoas ou instituições, relevantes serviços ao Estado. Então, eu sou o único que tem. Então, por aí já começa assim uma diferença de um abismo entre nós dois. Não tem nada a ver a questão. Ele não sabia nada de gestão, o governador não sabia nada, dava para ver ele nos debates. Eu quero provar aqui, estou ao vivo aqui, quero te provar e provar para o povo que está nos assistindo que eu sei tudo de gestão. Eu me preparei para isso durante 20 anos para estar aqui nesse local, nesse momento. E quero apresentar isso. O senhor tem uma experiência no serviço público municipal, né? E também no sistema prisional. Eu lembro que quando o senhor passou pelo presídio de Blumenau, o Hotel da General Osório, que a gente costumava dizer à época, enfim, tivemos diversas crises, não só na sua administração, o senhor ficou 2 anos, mas uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Eu tinha 1.200 presos, nós conseguimos sair de lá. O Jairo saiu da administração do presídio incólume, sem uma acusação. E vocês lembram, o público de casa agora vai lembrar, nós tivemos aí a Operação Regalia, onde prendeu vários diretores antes do Jairo, depois do Jairo, e eu também estava naquele processo. Eu fiquei sabendo depois que também estava no grampo telefônico e tudo mais, então assim, foi apurado tudo de todos, e o Jairo passou incólume, porque eu tenho uma conduta reta, eu tenho princípios, eu não entro na administração pensando em pegar um centavo de ninguém. Eu entro para apresentar o melhor trabalho possível. O que diferencia Jairo Santos dos 11 outros candidatos a prefeito de Blumenau? Eu sou o mais preparado entre todos, acabei de falar, 20 anos se preparando para isso. Cada vez que eu entrei num cargo público, eu demonstrava através do meu trabalho que eu estava me preparando cada vez mais, conheço a administração pública por completo, independente daqueles que passaram, que foram prefeitos, enfim, eu nunca fui levado à frente por onda alguma, por qualquer situação, Alexandre. Eu sempre cheguei através do trabalho. Sempre fui um técnico. Eu prestei 12 concursos públicos, 12 concursos públicos e eu fui aprovado em 10. Então eu sempre entrei, primeiro sendo cargo de carreira. E depois eu virei gestor público em todas as funções pelas quais eu passei. O senhor exerceu cargo de confiança no governo atual. É isso? Não, no governo anterior. No anterior. No governo atual não. Mas eu fui subordinado do Mário quando era da assistência social. Trabalhei também com o João Paulo. Volto a dizer, sempre eu era cargo de carreira e depois alçado a cargo de chefia. E tive, enfim, eu estou desde o ano de 99 na vida pública, né? Então é bastante tempo. Vamos falar da área de educação, para começar a nossa conversa agora de plano de governo. Quais são os seus projetos com relação à área de educação? A gente sabe que nós temos quase 2.000 crianças, um pouco menos aí, na espera por uma vaga em creche em Blumenau. O número já foi bem mais elevado. Como é que o senhor pretende, se prefeito eleito for, mudar esse quadro? Alexandre, não tem como construir, levando em consideração que são 100 crianças por creche, digamos, eu não teria como construir 20 creches, 20 espaços físicos. Então nós vamos pagar creche particular, comprar essas vagas. É o que qualquer candidato a prefeito, ou a maioria deles que chega aqui está dizendo, né? Todos os que são de direita, a tendência é que chega aqui e digam isso. Quem é de esquerda diz que vai abrir mais creche, vai inchar a folha de pagamento, vai trazer mais servidores. Nós estamos falando exatamente o contrário, até porque tem que ser uma proposta, né? E isso aqui é um compromisso, execuível. Não adianta eu ficar dizendo que nós vamos zerar a fila de creche em período integral, abrindo mais estrutura física, porque eu estaria mentindo. Isso é impossível de se concretizar. Agora, o que eu estou me comprometendo é que nós vamos pagar vagas nas creches particulares em período integral, porque a gente também não sabe aqui de mãe que trabalha apenas 4 horas por dia, né? As vagas de emprego normalmente são de 8 horas por dia. Então, se a mãe quer trabalhar, nós temos que arrumar uma vaga de creche de 8 horas por dia e faremos dessa forma, pagando creche particular. Bom, o senhor fala de creche, e agora com relação ao ensino fundamental. O senhor tem um projeto no seu plano de governo, você tem um item que fala da criação de mais uma escola militar em Blumenau, é isso? É uma escola cívico-militar, nós temos uma do Estado. Eu quero abrir a escola cívico-militar municipal e não fazer como fizeram até agora, fechar creche. Como lá em cima na Vila Itopava, fecharam creches, enfim. Fechar escola. Sim, escola. Então, a escola cívico-militar municipal. Isso é perfeitamente possível porque há um convênio com o governo federal.
ele tem que passar pelo governo estadual. O governador Moisés, como é contra o Bolsonaro, obviamente ele não vai assinar, mas a regulamentação prevê que, não havendo manifestação do governo estadual, o governo municipal vai direto ao governo federal. Eu, como sou o candidato do General Mourão, obviamente o mais ligado ao governo federal, tenho portas abertas em Brasília e nós vamos trazer o Colégio Cívico-Militar para o Blumenau. Mas o colégio militar, ele não é uma competência do Estado, em parceria com o governo federal e não do município? Não é um colégio militar, é cívico-militar, né? Então, assim, a prerrogativa faz o convênio com o governo federal, o governo estadual se manifesta se quer ou não, se tem interesse ou não. Não havendo interesse do governo estadual, como eu acho que não haverá, o governador não vai aceitar uma ideia vinda de alguém que é colado ao governo federal, porque ele automaticamente é contra o governo federal, ele não vai se manifestar, ou ele será contra. Mas ele sendo contra, é possível que o município consiga fazer sozinho, entre município e governo federal. Perfeito. E é isso que nós vamos fazer. Além desta situação que envolve esse colégio cívico-militar, o senhor também tem o projeto de melhorar os índices educacionais, como o IDEB. Como é que faz isso? Alexandre, isso não é algo que nós vamos mudar da noite para o dia. Não é assim que acontece. O que nós temos é que melhorar as condições de aula, de sala de aula, não só a vida dos professores, nós temos que trabalhar também os projetos fora da sala de aula. Projeto no contraturno escolar, por exemplo. Porque não há como melhorar os índices educacionais, por melhor que seja o professor na sala de aula, por melhor que seja a estrutura, se a criança, ao sair dali, chega em casa e fica, entre aspas, jogada durante a tarde ou jogada durante a manhã. Nós temos que ter os programas de contraturno e, por isso, nós teremos. Tanto é que nós faremos essa situação do contraturno muito ligado com a Secretaria de Esportes. Perfeito. Vamos agora até a nossa redação. A repórter Jamile com a gente através do nosso portal de notícias. Tem também pergunta ao candidato Jairo Santos. Jamile, boa noite. Boa noite, Alexandre José. Boa noite ao candidato. É um prazer participar dessa série de entrevistas e estar ajudando a nossa comunidade nesse momento tão importante, eleições 2020. E nós estamos aqui, Alexandre, na redação, acompanhando alguns comentários nas redes sociais das pessoas que acompanham essa live. E um dos questionamentos foi, o candidato falou agora há pouco, que gostaria, se eleito, de bancar a vaga para as crianças que estão na fila de espera por creches, para que fiquem em período integral. Mas a grande pergunta é, de onde seria retirado o dinheiro para fazer esse pagamento? Porque a gente sabe que é uma intenção de todos os prefeitos, inclusive do atual, de manter essas crianças nas creches, mas que falta recurso para bancar tudo isso. Então, a gente tem esse número aqui, né? Até o ano passado, quando houve uma atualização, havia cerca de 3.000 crianças na fila de espera. De onde, então, o candidato Jairo Santos buscar os recursos para custear o ensino integral para essas crianças? Muito bem. Pergunta do nosso internauta para o senhor, candidato. Tem o nome do internauta? Depois, no final, se tiver o nome, eu quero agradecer. Ele deve ser um ser iluminado. Me dá uma pergunta dessa. Por quê? Alexandre, dinheiro tem. Senhor Blumenauense, dinheiro tem. Eu vou cortar 10 secretarias, 120 cargos comissionados. Os senhores podem fazer a conta. Só em folha de pagamento nós teremos uma economia de 35 milhões. 35 milhões. Façam o cálculo. 52, né? Porque são os 4 anos, 48, mais o 13º de cada um dos comissionados. E tirando as secretarias, nós temos 35 milhões em recurso para aplicar. Aqui não tem nenhum amador, nenhum aventureiro. Aqui tem alguém preparado. Pode fazer a pergunta que for, que eu vou demonstrar que estou preparado. Eu não ia fazer uma proposta dessa, certamente, sem saber de onde tirar o recurso. Nós temos como economizar. A máquina pública, eu tenho um plano de economizar, iniciando o nosso governo, 80 milhões de reais. Nós estamos falando de 35 milhões, que é só com as 10 secretarias, fechando as 10 secretarias, e excluindo 120 cargos comissionados. Mas até o final da nossa campanha, você vai nos acompanhando e você vai ver de onde que nós vamos conseguir 80 milhões de reais para investir, não só nas vagas em creche, mas em outras demandas também. Bom, senhor Choclicando, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. São 10 secretarias, é muita secretaria, é muito corte. Quais seriam as secretarias? Alexandre, eu gostaria de preservar a questão dos nomes por enquanto, até porque dificilmente um concorrente vai conseguir fazer a mesma proposta. Por quê? Porque eles têm uma campanha inchada, eles têm uma campanha com milhares de assessores, gastando muito,
E se eles fizerem a promessa que eu estou fazendo, firmarem o compromisso que eu estou firmando agora, certamente eles vão perder apoio de diversos cabos eleitorais. E esse medo eu não tenho. O meu cabo eleitoral não tem nome. Eu estou fazendo aqui, tanto é que a nossa campanha chama-se Aliança por Blumenau, porque é uma aliança com o povo de Blumenau. Então a nossa aliança é com vocês. Eu não posso, nesse momento, falar sobre as secretarias. Até o final da campanha, eu vou falar o nome de todas as secretarias, inclusive o nome de muitos secretários que vão nos acompanhar nesse processo. Bom, o senhor me perdoe, mas agora a bola quicou mais uma vez. De 10, pelo menos uma ou duas o senhor pode se manifestar. Como o senhor disse, eu não tenho medo de perder apoio nesse sentido. Porque o que acontece quando o senhor fala assim, olha, eu vou perder apoio, não o senhor, mas enfim os demais, se proporem alguma coisa nesse sentido, é sinal que muitos vão querer sair, enfim, desse apoio, porque estão buscando também um espaço no futuro governo. Então, vamos lá, o senhor disse que não tem medo, duas secretarias. Pro Família é uma, né? Pro Família hoje existe... pode ser muito bem, ela pode ser juntada ali com a assistência social, que é cabide de emprego, é simplesmente cabide de emprego, vai para assistência social, você tira um secretário, tira vários diretores, e a outra pode ser assessor, pode ser não. Essas duas já estou dizendo aqui, em primeira mão aqui para o Alexandre José, para os senhores que estão nos assistindo pela primeira vez, muita gente nunca ouviu a minha voz, conhece o Jairo de imagem, percebo nas redes sociais muita gente dizendo... mas eu nunca vi esse rapaz falando, enfim. Senhores, hoje eu estou aqui, falando, aqui ao vivo, dando as primeiras informações, dizendo aqui viemos, estou aí, provando que é capaz. Tanto é que o Alexandre está me perguntando aqui, os senhores podem ver, eu não tenho um papel escrito, eu estou falando aqui porque eu conheço da administração. Essas duas secretarias certamente serão fechadas. Então, outros candidatos, quando falarem uma situação dessa, se eles falarem o nome da secretaria, quem está de cabo eleitoral na campanha deles, almejando algum cargo, nessa hora vai voar longe, né? Não vai mais fazer campanha. Eu não tenho esse receio, porque nós não estamos fazendo campanha com cabo eleitoral, nós estamos fazendo campanha, passando propostas e compromissos para a cidade de Blumenau. Então é a Secretaria de Serviços Urbanos, Conservação e Manutenção Urbana da cidade, e também a Profamília. Profamília com assistência social e CESUR, Secretaria de Serviços Urbanos, com Secretaria de Obras, que tem tudo a ver. Aí o senhor unifica a Profamília com assistência social. Isso. O senhor disse que a Profamília é cabide de emprego. As duas. Essas secretarias menores, essas 10 que eu vou cortar, elas são cabide de emprego, elas podem estar muito bem na mão de um secretário só. O que acontece é assim, nós temos que colocar um secretário capacitado. Se nós tivermos um secretário capacitado como secretário de obras, ele é um grande empresário? Não é, senhores. Vamos imaginar na iniciativa privada. Blumenau tem 8.500 servidores, um pouquinho mais. Uma secretaria dessa não tem 5.000 pessoas, não tem 1.000 pessoas. Por que nós precisamos de 2 secretários? Enfim, a atividade não é tão complexa assim. O grande problema é que quando se faz esse conchavo de vários partidos, eles já estão estruturados desde já nessas coligações, que tal partido vai ficar com tal secretaria, esse com outro. Nós viemos de chapa pura, não tem compromisso com ninguém de dar a secretaria na mão de alguém. Nós vamos dar a secretaria, nós vamos colocar a secretaria na mão de pessoas capacitadas, inclusive gente que nem é de Blumenau, gente que vem de fora. E muitas vezes é assim, me ajudou na campanha, colocou dinheiro na campanha, então esse vai ficar com a secretaria tal. Quando entra na secretaria, eles estão vendo isso, eles estão de olho no cofre da prefeitura, eles estão de olho nos negócios que pode ter ali. Eu não estou de olho nos negócios, eu estou de olho no legado que podemos deixar para Blumenau, estamos de olho na cidade de Blumenau e você. O senhor ocupou o cargo na época do João Paulo Kleinbing e também na época do Napoleão Bernardes. Exato. Não é? O senhor era afiliado ao PSDB, na época do Napoleão, e do João Paulo era o DEM. O DEM. O DEM. E aí o senhor ocupou o cargo de confiança. Exato. Comissionado, né? E aí agora o senhor, está aqui na internet, eu só estou lendo que está aqui. Sim, sim. Agora o senhor ocupou o cargo e agora quer cortar cargo do atual, do futuro. Senhores, não. Sem confusão, eu sempre fui servidor de carreira. Acabei de falar. Prestei 12 concursos públicos e fui aprovado em 10. Eu não fui qualquer gestor. Eu fui o gestor de todas as administrações com maior destaque. Eu sou reconhecido pela imprensa, aí, tem no jornal aí os links, eu sou reconhecido como destaque da década, como gestor público. Um outro veículo de comunicação me reconheceu como destaque dos 20 anos da gestão pública. Então, assim, independente do prefeito que estivesse ali, eu faria o melhor, assim como eu quero fazer o melhor pela cidade de Blumenau, independente dos cargos que eu ocupei antes. Estamos entrevistando o candidato a prefeito de Blumenau pelo PRTB, o Jairo Santos, aqui no portal Alexandre José. Nós temos 30 minutos de entrevista, na verdade, no total. Agora estamos chegando aos 16 minutos, portanto, com 14 minutos ainda de tempo para nossa entrevista. E assim será com todos os candidatos
num total de 12. Começando hoje, então, com o candidato a prefeito do PRTB, Jairo Santos. Candidato, o senhor atuou, repito, no presídio de Blumenau, sistema prisional, né? E o senhor Mitchell Alexandre faz uma pergunta, eu vou lhe fazer a pergunta, até para o senhor dirimir essa dúvida aí das pessoas. Escuta, ele tem, e é uma particularidade, então eu lhe faço essa pergunta até numa solicitação sua também. E é uma questão, uma característica sua. Mas esse candidato se pisca todo? O que acontece com esse homem? Por que eu falei presídio? Porque no presídio, quando ele era diretor, o apelido dele era Doutor Pisca. É isso? Os presos... Eu sei que não influencia em nada nas propostas, mas é uma pergunta que o candidato falou fora do ar e eu penso que até para justificar algumas pessoas que acabam... mas isso é uma situação que o senhor tem em particular, não é? Alexandre, isso aqui é síndrome de Tourette. Tem pessoas que têm mais, as pessoas acham que é cacuete. Ok, pode ser cacuete, seja lá o que for, eu não me incomodo com isso. É síndrome de Tourette. Os senhores podem pesquisar, quem quiser assistir o filme, assiste lá o Primeiro da Classe, é o nome do filme, que exemplifica bem. Nós temos aí mais de 2 milhões de pessoas no Brasil com síndrome de Tourette que nunca colocaram o pé fora de casa, porque eles têm vergonha. Eu fiz exatamente o contrário. Quando senti que eu tinha vocação política, eu fui enfrentar. Eu sou assim, eu enfrento problema, não tem problema nenhum. Lá no presídio, eu entendia que os presos, enfim, alguém dizia para eles chamarem lá entre eles mesmo, então, com educação, doutor, não sei o quê, e chamava de pisca e, poxa, depois, quando eu voltava, não, seu Jair, isso e aquilo. Ok, eu não tenho problema nenhum com isso, mas isso é síndrome de Tourette, senhores, muita gente, às vezes, acaba confundindo. Pô, mas esse rapaz aí se pisca, parece que usa droga, não sei o quê. Nunca coloquei nem um gole de bebida alcoólica na boca, sou cristão, né? Nunca, nem gole de bebida alcoólica, muito menos qualquer tipo de droga. E é mais um projeto que eu quero fazer também, Alexandre, bem lembrado, uma ótima oportunidade para eu responder. Os nossos cargos indicados, todos terão que fazer exame toxicológico, seja quem for, todos. Só vai entrar gente prudente na nossa administração, não vai entrar malandro. Perfeito. Aproveitando, todo mundo me conhece, sabe como que eu sou, né? Falei dessa questão ali. Uma ocasião, o senhor teve que dar uma negociada com, como é que chama lá? Um regalia, que seria o líder dos presos no sistema prisional, do Presídio Regional de Blumenau. E ele tinha um problema também, quer dizer, aí o senhor foi conversar com ele, foi uma dificuldade de negociação, não? Não, Alexandre, aí agora já vamos para a parte da brincadeira, digamos. Porque assim, né? Porque assim, dois com síndrome, ele tem dificuldade realmente em conversar. Por quê? A gente vê uma outra pessoa com síndrome de Tourette, é uma situação estranha, enfim, e lá naquela oportunidade, o presídio tem os regalias, né? Aqueles que podem falar com o diretor, eu era o diretor, e cheguei numa galeria daquela, era um gago, um que tinha... E aí, claro, gerou maior dificuldade. Daqui a pouco ele não falava e eu não abria mais o olho para conversar, só piscava, né? Então, mas enfim, deu tudo certo, eles colocaram outro lá para conversar e fomos em frente. Bom, eu fiz questão para dar uma quebrada. Veja bem, Okay. Disse que não seria uma entrevista comum. Para alguns, desnecessária. Para ele é muito importante falar sobre esse assunto. Com A certeza. questão envolvendo a síndrome que ele tem. Então é fundamental que nós respeitemos as pessoas, entendemos um pouquinho mais sobre o que existe, enfim, por trás de não só um candidato, mas de uma pessoa comum, assim como você. E é isso que torna mais humano uma entrevista como essa. Não vou gastar mais tempo agora, já investimos nessa informação, esse tempo, e agora eu quero falar, você falou de política de drogas, né? Trabalhar em parceria com outros poderes da União e Estado para o atendimento aos usuários de substâncias psicoativas e de álcool através do trabalho integrado entre a rede de saúde e as comunidades terapêuticas seja efetivamente eficiente. E como é que vamos fazer? O senhor tem números com relação a Blumenau? Independentes? Alexandre, ali no ano até 2008, final de 2008, eu era responsável por esse serviço. Nós tínhamos mais de 5 mil abordagens em Blumenau. Todos os mocós, que são chamados mocós, essas situações, embaixo de ponte, prédio abandonado, casa abandonada, enfim, seja no bairro que for, chama-se mocó. Mais de 5 mil pessoas foram abordadas ali. Nós temos pessoas ali que efetivamente precisam de tratamento. Tem outros que efetivamente são malandros, né? Que não precisam nem de tratamento, não precisam de nada. Eles precisam criar vergonha na cara e trabalhar. Então, o que nós fizemos? Lá naquela época, nós tínhamos já convênio com Credec, Dillon, Cagerê de Brusque, enfim, o próprio Serene. Essas pessoas têm que ser encaminhadas. Tem uma situação que é muito peculiar, Alexandre. O ébrio habitual, então o indivíduo que está ali 24 horas alcoolizado, ou aquele que está 24 horas sob efeito de substância psicoativa, ele não responde mais pelos atos dele. Então, nessa situação, tem que ser internação compulsória. A lei permite isso.
Não existe esse negócio de dizer, mas a lei não permite, porque A lei pode não ser permitia, né, candidato? porque... Até pouco tempo atrás, né? Porque, é maus tratos, ferir direitos humanos. Quem não responde pelos seus atos, vai de forma involuntária mesmo. Ele tem que ser levado para o tratamento. Essa pessoa ela não tem mais condições. Você chega a conversar com ela, não sabe o nome, não tem noção de dia, de data, nada. Então, assim, nós temos que separar bem as coisas, né? Como é que nós vamos fazer isso aí? Nós temos que ter os convênios, já tem, alguns convênios já tem, daquela época também tinha. Então nós temos que fazer os convênios funcionarem, mas nós temos que, as pessoas que atuam nessa área, principalmente os educadores sociais, eu fui educador social. Então, eu era primeiro educador social e depois, provavelmente, em reconhecimento, eu virei chefe dos educadores sociais. É quando eu passava nas madrugadas. Vocês lembram, de 2005 a 2008, nós não tinha morador de rua, não tinha malabarista no semáforo, não tinha nada. Não tinha. Eu era o responsável por isso aí. Então, assim, dizer que um servidor igual esse, que faz um trabalho desse, ele não deveria ser chefia, porque um dia ele pensa em ser um candidato, seria um grande desperdício, né? Eu fui um pouco além aqui no tema, mas como é que nós vamos fazer? Através dos convênios, internação compulsória para aqueles que não têm mais condições de pensar por si, e os demais nós temos aí as clínicas que eles podem ser internados em convênio, enfim, e nós temos inclusive programa federal, verba federal para isso. O candidato Jairo Santos do PRTB, a pergunta é a seguinte, por que hoje tem, então, essas pessoas em semáforos? O senhor acha que existe uma falha nesse sentido? Porque realmente a gente não tinha e hoje a gente encontra comumente. Inclusive, pessoas que ficam em semáforos agredindo outras, caso não recebam uma importância como doação. É assim, o que acontece? Hoje nós temos um número de educadores 3 vezes maior do que tinha na minha época. E nós conseguia dar jeito. Hoje, com tudo isso, não tem. Outro dia eu conversei com o educador, parei a Kombi deles e disse, até que hora vocês trabalham? Final de semana até às 20 horas ou 22, e a gente não pode trabalhar à noite. Senhores, morador de rua durante o dia, você não vai encontrar, você vai encontrar ele durante a madrugada, é óbvio, né? Então, o que acontece hoje é que não faz esse trabalho. Hoje, com a verba do Covid, que veio para Blumenau, que era para se investir em relação ao Covid, foram contratados, senhores, não sou eu dizendo, vai lá no portal Transparência e coloca a palavra educador em cargo, vocês vão ver quantos tem. Os educadores estão na rua, não é porque eles não querem, é porque muitos lá foram contratados para servir de cabo eleitoral, e aí realmente vai continuar essa situação que vocês estão vendo aí na rua. Mobilidade urbana. Blumenau tem uma dificuldade muito grande há muitos anos, décadas. E nós temos aí um trânsito realmente, um número de carros muito elevados. Aliás, uma das cidades que mais carro tem, não é? Mais carros tem, e por família, para a questão da renda familiar aqui, a questão econômica, ela é positiva se comparada a outros municípios e por isso dá a vantagem de famílias terem mais de um carro, né? Enfim, o que o senhor pretende fazer para resolver essa questão em Blumenau, para amenizar o sofrimento do cidadão que perde horas no trânsito por semana e horas de lazer para a sua família? O que podia acontecer? Senhores, nós não vamos fazer milagre. Quem chegar aqui prometer que vai solucionar, se é um problema de décadas, destruir sempre foi mais fácil que construir, né? Construir precisa de uma especialização. Destruir qualquer um destrói. Então, assim, a nossa situação, ela foi se deteriorando com o passar dos anos. Foram todas obras eleitoreiras, obras feitas em cima da hora, né? Simplesmente para angariar votos. Não é dessa forma que eu penso, nós temos que fazer obras durante os 4 anos, mas eu vou dar um exemplo muito prático. Vamos lá, a região norte, né? A pessoa que pega o binário da Rua Paris, pega a Rua São Valentim, ela logo acessa 1º de janeiro, principalmente nos horários de pico, mas o horário de pico hoje em Blumenau começa às 3 da tarde já. No horário de pico, ela fica parada na 1º de janeiro porque trava tudo lá no trevo da Parada 1. Senhores, se só cortar a São Valentim por cima da 1º de janeiro, cortar reto ali, nós vamos sair na 5 de outubro. A 5 de outubro, com uma alça de acesso na frente da Unicelv, nós eliminamos todo o tráfego, aquele que fica parado em frente à Parada 1, porque quem vai para o Salto do Norte, quem vai para o Baden-Furt, enfim, ele vai embora, ele não quer ficar parado na fila. E não fica, porque para frente não tem mais trânsito. Eles param ali, no trevo da Parada 1, simplesmente por essa alça, por essa curva que tem que fazer da 1º de janeiro acessando a 2 de setembro. Eu estou dando só um exemplo. Quem conhece o bairro da Velha, eu me criei na Johannhof, lá no bairro da Velha. Os vizinhos lá me conhecem bem. Não dá para a gente olhar para aquela questão de semáforo lá, a questão semafórica e dizer, é uma bagunça aquilo lá, né? Então é assim, eu não culpo, digamos, a administração porque eles não querem fazer. Eles querem, mas eles são limitados, eles não sabem mais do que isso, né? Nós temos que colocar quem sabe fazer além disso. E a nossa gestão vai saber, já sabe, as soluções além disso. Acabei de dar um exemplo aí da Rua São Valentim e lá da
5 de outubro é só um exemplo, mas nós temos que fazer isso na cidade toda. Perfeito. Voltamos à redação do portal de notícias alexandrejosé.com. Vamos com a nossa repórter Jamile Cardoso. Olha, Alexandre, a gente está analisando aqui o programa de governo do candidato e por falar em mobilidade urbana, a respeito do trânsito, eu percebi aqui que o candidato colocou que para o sistema viário há 2 planejamentos aqui. Readequar o sistema de semáforos e readequar também o sistema de área azul. Porém, a gente quer lembrar que a atual administração de Blumenau está investindo cerca de 15 milhões de reais no CCO, que é a Central de Controle Operacional, interligando as câmeras com semáforos inteligentes. Então, a pergunta é, seria modificar essa central que está sendo implantada neste momento ou aproveitar esse sistema que já está sendo implantado, tendo em vista esse investimento de 15 milhões de reais? Candidato? Senhores, tem muito investimento aí que é a mesma coisa que jogar dinheiro no ralo, né? Esse sistema aí já foi prometido, toda essa questão aí foi promessa. Não adianta prometer agora que falta aí 2 meses para acabar o ano, quando um outro prefeito vai assumir. Eu vou assumir a prefeitura de Blumenau. Então não adianta dizer que aqueles 15 milhões foram aplicados. Inclusive nesses contratos nós vamos rever muitos deles. Porque tem muita situação dessa que foi aplicado dinheiro e que efetivamente não vai acontecer, né? A questão da área azul, nós não podemos mais padecer de área azul, com as moças da área azul, com o sistema que tem hoje. Eu vou dar uma situação bem simples aqui. Quando eu era diretor da Praça do Cidadão, eu consegui colocar no mesmo dia, conversando com o diretor, que era o Fábio Campos, lá do CETERB, um posto de atendimento da área azul na Praça do Cidadão, porque todo dia tinha gente lá dizendo, aqui paga, porque a pessoa não tinha nem onde pagar a área azul. Isso é primário, esse negócio de papel, essas situações aí são primárias. Nós vamos atuar principalmente com a área de tecnologia integrada. Perfeito. Bom, nós temos aqui mais 2 minutos para encerrar o nosso espaço. Eu queria, em 1 minuto, que o senhor falasse sobre transporte coletivo. Transporte coletivo é um grande problema que anos a gente vem enfrentando aqui na cidade de Blumenau e até mesmo o desprestígio, a confiança, em função das paralisações, das greves que nós tivemos e também a qualidade, muitas vezes, dos ônibus que foram colocados ou os horários que foram retirados e agora repostos. Eu lhe pergunto, com relação a esse tema, qual é o seu projeto? Senhores, uma coisa vocês podem ter certeza, eu vou rever esse contrato da administração pública com a Blumob, que inclusive já pagou 5 milhões, já deu ali de mão beijada 5 milhões para a Blumob. Eu quero inclusive rever esses 5 milhões, já digo, ano que vem, entrando na prefeitura, aqueles outros 13 que tem para pagar, não vamos pagar. Nós vamos rever esse contrato porque aparentemente ele foi feito de forma dirigida, pelo que a gente vê, só uma empresa atuando aqui. Primeiro, eu não concordo com a situação de uma empresa só, nós temos que ter, no mínimo, lotear a cidade com 5 ou 6 empresas, de uma forma que eles não têm coragem de fazer greve, porque se uma fizer greve, a outra entra no lugar, entendeu? Então, agora, se a gente ficar refém de uma única empresa, realmente vai acontecer isso aí eternamente. O tempo está apertando, Alexandre, então, infelizmente, não dá para a gente se estender mais, mas eu acho que foi um bom parâmetro. E meia hora passa rapidinho. Candidato, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais para a população que nos acompanha via internet no portal Alexandre José. Senhores, vocês não vão nos ver no rádio e na TV. Nós não usamos o fundão eleitoral. E não acreditem em quem vem dizer que não usa o fundo eleitoral se o partido dele estiver naquele rol de partidos que recebeu dinheiro. Usa sim. Só temos 2 partidos em Blumenau que não usam fundão eleitoral, um é o nosso. E por isso, vocês não vão nos ver no rádio e na TV, porque a gente tem uma candidatura de pessoas, não é? Ninguém está bancando a nossa candidatura. Então eu preciso que, se você gostou do nosso plano de governo, gosta do nosso material de propostas e compromissos que nós firmamos, eu preciso que vocês repassem isso adiante. A nossa campanha vai ser feita assim, olho no olho, através das redes sociais. Alexandre, sou muito grato a você que teve essa iniciativa, porque não fosse vocês tendo essa iniciativa, a TV e o rádio pago não vão me chamar. Muito obrigado, agradeço a atenção dos senhores e peço encarecidamente que leve o nosso programa, compromisso e proposta de governo adiante. Muito obrigado. Jairo Santos, 28. Muito bem, esse foi o nosso primeiro entrevistado, envolvendo os candidatos a prefeito de Blumenau, Jairo Santos, do PRTB. E nós, assim, colocamos um ponto final nessa primeira entrevista e damos em aberto já o nosso espaço para que amanhã, inclusive, você seja o nosso convidado, a partir das 7h30 da noite. Fique atento, estaremos entrando no ar com a segunda pessoa a ser entrevistada, o segundo candidato. E amanhã vai ser a candidata do PT, Ana Paula Lima, a partir das 7h30 da manhã. Por favor,
às 7h30 da noite, né? Por favor, você coloque isso aí na sua agenda e compartilhe esta informação com as pessoas. É importante que nós tenhamos o conhecimento de cada candidato, como ele é, e um pouco mais, não só daquele ou candidato a prefeito e as suas propostas, mas um pouco da particularidade de cada um. É porque é ao vivo que se sente, realmente percebe qual a qualidade desse candidato e a preparação dele para ser prefeito de Blumenau. Isto posto, são 7 horas, aliás, 8 horas com 18 minutos, 8h18. Grande abraço, fique com Deus, a gente se fala amanhã, 7h30 da noite, aqui no nosso canal da informação, Portal Alexandre José. Tchau!